Agora, Douglas, eu queria te perguntar em relação ao documento, assim, pra gente construir um checklist para que o empresário possa entender. Porque, assim, quando eu entrei nesse universo, eu vi todo mundo falando em coffee. Eu pensava, cara, o que é coffee, cara? Coffee pra mim é café, né? Era a única coisa que eu conhecia de coffee. E a coffee, então, talvez eu acho um dos documentos mais importantes dentro da franqueadora ali no dia a dia, justamente dessa relação entre franqueadora e franqueado, né? Então, de forma prática, assim, tu pode falar quais são os documentos essenciais, o que precisa ter e o que cada um deles representa dentro da franquia. Uma possibilidade de você expandir o seu negócio. Você muitas vezes tem o seu negócio que está muito vinculado àquela cidade, àquela região, e você pensa, ok, eu meio que cheguei aqui no meu limite de faturamento, dificilmente eu vou romper essa barreira. E aí a franquia, ela vem como uma das opções de crescimento. Então é uma forma de você expandir naturalmente o seu negócio para todo o país. Como que a pessoa que vai se tornar franqueado está analisando uma coffee, por exemplo? O que ele analisa, onde ele olha, quais são os pontos principais para ele entender se aquilo ali é realmente seguro, né, dele investir, pagar taxa e depois receber aí os materiais? Como que normalmente assim a pessoa pode ter uma segurança em relação a isso? Um dos aspectos mais importantes da franquia é a capacidade do franqueador, dono do negócio, prestar um suporte para o franqueado. É uma das exigências. Se o franqueado não receber um suporte adequado, ele pode rescindir o contrato e ferrou para o franqueador. Mas quando você vai conseguir dar um suporte adequado? Quando você vai conseguir ensinar o know-how do negócio, né? Quando você já tem um negócio estabelecido, um negócio já testado, um negócio, né, já operacional. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo, sobre marketing digital e sobre como utilizar as redes sociais para potencializar os resultados do teu negócio. Eu sou o Doug, host desse podcast, e vai ser um prazer hoje conversar com vocês, trazer mais um conteúdo de muito valor. Eu vou ler minha apresentação aqui, porque hoje ela é de altíssimo nível, né? Estou com um convidado muito especial aqui, e para vocês já entenderem um pouquinho do que nós vamos falar nesse episódio. Então, o convidado de hoje é uma peça fundamental aí nos bastidores de muitos negócios que decidiram crescer de forma profissional. Advogado com foco em direito empresarial e propriedade industrial, ele já registrou mais de 300 marcas, é professor de direito em instituições como a Dom Alberto e o CEISC e atua diretamente com a formatação jurídica de franquias, né, que é o nosso assunto principal do dia. É também responsável por garantir que as marcas que querem escalar estejam juridicamente blindadas, seguras para crescer. E hoje, então, a gente vai falar sobre o que separa uma ideia promissora de uma franquia séria, bem e estruturada. A gente sabe que no Brasil o processo jurídico ele não é simples, ele não é fácil, né? E a gente precisa dessa segurança, principalmente para negócios e empresas que querem crescer. Então, se o teu foco é crescer, é pensar em expandir o teu negócio, em estruturar possivelmente ele para ser uma rede de franquias, ou mesmo que tu já esteja no processo de formatação de uma franquia, com certeza tu vai tirar muitos insights desse episódio. Além também da gente vai dar uma pincelada em quem está comprando aí, quem quer adquirir uma franquia, algumas coisas que tu pode analisar como, né, na hora de escolher uma franquia para se franquear, dessa parte de contrato e enfim, da circular também, que é super importante. Então, Douglas, seja muito... meu xará, né? Inclusive, né? Não deixando de mencionar aí também. Gente boa. Douglas, seja muito bem-vindo ao Dogcast. Muito obrigado pelo convite, né? A gente estava conversando antes. Eu sou um grande entusiasta do formato podcast, eu consumo bastante, né? A gente tá sempre na estrada, quando tá lavando louça, quando tá em casa ali fazendo alguma coisa, né? Bota um podcast de fundo. Então eu gosto bastante de participar. E é a primeira vez que me chamam para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né? Que é franquias. Já falei sobre marcas e etc, mas sobre franquias é a primeira vez. Então eu tô muito feliz aí com o convite. Obrigado. Cara, que prazer, Olê. Eu não sabia que era a primeira vez que você ia falar desse tema em podcast. Não, então, que legal, fico lisonjeado. E só pra gente quebrar também o gelo aí e o protocolo um pouquinho, vocês viram que o advogado também lava louça, né, cara? Já falou que ouve podcast lavando louça, então olha aí, ó. Não tem como fugir, né? Brincadeira, hein, cara? Mas, cara, é um prazer realmente ter aqui. Esse episódio, pessoal, não posso deixar de mencionar para vocês também, ele tem o apoio aí, principalmente da Doma Franquias, que é uma empresa que eu sou sócio junto com o Alexandre Piscinini, e a Doma, ela é responsável por fazer esse processo de formatação e expansão de negócios e de franquias, tá? E o Douglas é responsável por toda a parte jurídica da Doma, então ele que cuida de tudo, né, garantindo que os nossos clientes, aqueles que fizerem a formatação e expansão com a gente, estejam blindados aí para ter proteção do seu negócio e possam crescer com segurança, né? Assim, crescer já é tão desafiador, né? Pô, exige marketing, precificação, em tantos outros pontos, gestão de equipe, né, cultura de negócio, a marca em si, né, o branding na marca é complicado. Então, pelo menos na parte jurídica é importante a gente estar seguro, estar pronto, estar tranquilo.
Então, Douglas, pra gente começar, conta um pouquinho mais aí sobre a tua trajetória, né, no direito e como que tu chegou aí no direito empresarial. Perfeito. Então, eu sou graduado, sou de Lajeado, né? Sou aqui de... nasci em Estrela, na verdade, né? E fui morar em Lajeado. Olha aí, estrelense, Sou estrelense, cara. sou Boa, estrelense. legal, Não legal. conheço muito mais porque eu saí cedo, né? Entendi. Eu me graduei pela Univates, se não me engano, acho que foi 2014. Já Legal. engatei o mestrado em sequência e a gente abriu o escritório em 2016, 17 a gente começou a flertar com a ideia, assim, mas 2018 que a gente abriu as portas oficialmente, né? E a escolha pelo direito empresarial, ela foi bem estratégica, né? Claro que quando você vai abrir um negócio, né, o escritório, dá para dizer que é um negócio, né? Uhum. Tem que ter essa questão da afinidade, de gostar da área, né? Mas só isso também não basta, Sim. né? O que a gente fez? A gente fez um levantamento, né, da região. Quais são as áreas, né, que tem uma carência maior, né? Carência no sentido de oferta mesmo, né? Porque aqui é uma particularidade, né? Quem daqui a pouco é do direito talvez vai se identificar, né? O direito, né, ele é separado em grandes áreas: direito tributário, direito do trabalho, direito civil, direito penal, e o direito empresarial ele é o patinho feio. As pessoas, os acadêmicos de direito odeiam o direito empresarial, não gostam, e naturalmente isso vai refletir depois, né, no mercado, a quantidade de escritórios especializados nisso. Então a gente sentou, a gente debateu e fez um giro aqui, né, na região. Cara, quantos escritórios especializados existem? Existe alguns, os grandes, né, que atendem as grandes empresas, claro, mas uma minoria. Identificamos, cara, e o pequeno empresário, e o médio empresário, esse pessoal tem acesso a uma assessoria jurídica especializada na parte empresarial? Identificamos que existia um espaço legal. E aí, a gente foi mais nichado ainda, né? A gente viu, cara, e a parte de marcas, né? Propriedade industrial, que a gente chama, patentes, desenho industrial, a própria marca, né? Quantos escritórios tem? À época, nós encontramos um, né? Talvez tivesse mais, mas à época existia um só. A gente, cara, é aqui. Né? É esse nicho que a gente vai entrar. E a gente foi muito feliz com essa escolha, né? Justamente por uma questão de oferta e demanda. Era um serviço que os empresários locais precisavam, né? Existia, então, essa demanda muito grande. A gente começou a ver, cara, empresa aqui de Estrela, de Lajeado, buscando profissional lá em São Paulo, na Bahia. Sim. Pô, né? Não, vamos abrir o nosso aqui. Legal. E a gente foi muito feliz, né? Logo de cara, assim, algumas empresas já nos encontraram e a gente começou a fazer essas parcerias, né? Como se fosse contratado pela empresa para gerenciar as marcas, né? O que vai desde fazer o registro a também cuidar, né? Administrar, digamos assim. Algumas empresas aí de Arroio do Meio, né? Que tem várias marcas, por exemplo, já nos chamaram logo de cara. Então, o nosso tempo de maturação do escritório foi menor. E nisso foram surgindo oportunidades, né? Porque a gente não faz só marcas, a gente faz outras coisas. Mas aí quando você já tem o contato com o empresário, quando você já tem ali a confiança, né? Começam a surgir outros nichos que a gente foi agregando, né? Então a gente foi colocando ali a parte da LGPD, uma assessoria também especializada na parte preventiva do direito do trabalho, análise de contratos e assim por diante. Né? Então foi mais ou menos nesse processo. Só que paralelo a isso eu também dou aula. Né? E a gente dá aula num curso preparatório para a OAB que tem alcance no Brasil inteiro. Então a gente acaba tendo essa vitrine a nível nacional. Né? Volta e meia, quem está assistindo a aula para fazer a prova da OAB, um acadêmico de direito, daqui a pouco é o dono de uma empresa, ou é o responsável financeiro, ou do marketing de uma empresa, enfim, né, que está fazendo uma segunda graduação, e volta e meia esse pessoal nos contata. Eu tô com uma demanda desse tipo aqui, né? Você resolve? E assim começou a surgir outras coisas, outras oportunidades, inclusive a franquia. Legal. Né? Um aluno nosso lá de São Paulo, ele, olha, eu tô a fim de franquear aqui, né? Eu já fiz uma conversa prévia com o pessoal aqui, né, que formata e tal. Isso aí em 2019, 2020, por aí. E aí me mandou, né, esse contrato para dar uma analisada. E ali que a gente começou efetivamente a se inteirar nesse meio, né? Bom, vamos estudar, vamos analisar. E naturalmente foram surgindo demandas assim, né? Então a gente agregou mais esse tipo de serviço aí, né, no nosso catálogo, digamos assim, do escritório. Caramba, cara, legal. Aqui já vem um insight, eu acho, mais a nível de negócio mesmo, que a galera nossa audiência está acostumada aí, que é explorar essas oportunidades de negócio, né? Porque, poxa, o mercado de direito, ele é gigantesco, né? No Brasil, sim. Eu não sei em comparação ao mundo, mas imagino eu que o Brasil seja muito bem ranqueado em relação ao restante do mundo, sim, né? Eu acho que o Brasil
De novo, é um dado que eu vi um tempo atrás, não sei se manteve, mas acho que sim. Em termos de proporção, o Brasil é o país que mais tem advogados no mundo. Pois é. Eu acho que é mais ou menos um advogado para cada 200 e poucas pessoas. Caramba! Isso é muita É gente. muita gente. Né? É. E justamente essas informações nos ajudaram a filtrar bem a área empresarial. Legal. Porque, enfim, trabalhando nesse pré-OAB, a gente tem acesso a alguns dados. Né? Então, por exemplo, prova da OAB, né? O exame da ordem famoso aí. Mais ou menos uma média de 100 mil, 110, 120 mil inscritos por exame. Uma média, assim, razoável, né? E são 3 por ano. 3 por ano. E desse número, menos de 1%, né, se inscreve para fazer a prova em direito empresarial. Né? Que quando você faz a sua inscrição, você escolhe uma área que você quer se especializar para fazer a prova. Não que depois que você aprovou, você tem que trabalhar naquela área. Não, você pode trabalhar com o que você quiser, mas você escolhe a área que você quer fazer a prova. Né? Mas isso já mostra um pouco do interesse das pessoas. Né? Então, menos de 1% vai para o direito empresarial. A maioria esmagadora vai para o direito penal, que todo mundo gosta de lei, no crime, né? Essas coisas assim, isso atrai o ser humano psicologicamente. Curiosidade mórbida, aquela coisa, né? E também direito de trabalho, né? Previdenciário, são áreas que chamam a galera. Então, se você circular na região aqui, você vai ver que são áreas que praticamente todo escritório oferece, porque é a área que o advogado se preparou, que ele estudou por meses, né? Então, todo mundo oferece. Daí a gente fez um cálculo simples, cara. A gente recém se formou, a gente não tem nenhum padrinho aqui, né, para dar aquele empurrão, não tem ninguém para dar um help, algum parente que já tem escritório. A gente vai começar do zero. Nós temos recursos limitados, a gente tem que fazer uma abordagem estratégica, a gente não pode abrir e esperar que a coisa, né, a gente tem que ser estratégico. Então a gente já mirou numa área ali, calculando bem oferta e demanda e acabou dando certo. Cara, né? é isso aí, essa é a visão do empreendedor, né, cara, a gente tem que enxergar a oportunidade de mercado aí. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, eu sou famoso por quebrar o protocolo, tá? Então deixa eu te fazer uma pergunta que não tava no briefing aí, mas é que, cara, tem tudo a ver com o que a gente tá conversando, a gente já deu levemente uma pincelada aqui no off, então eu sei que tu manja, que é inteligência artificial. Do que eu acompanho do mercado de inteligência artificial, e a gente busca acompanhar muito, gosto muito desse tema, né? Porque ele tá muito ligado com o marketing, mas superou todas as barreiras. Hoje ele tá em tudo, né? E eu vi, não vou me lembrar, mas alguns meses atrás, talvez 2, 3 meses atrás, algumas notícias de que na área do direito, na área jurídica, principalmente o ChatGPT, que hoje é a maior ferramenta, já estava sendo muito utilizada em questão de buscar... me fugiu o nome da palavra agora, quando já teve alguma defesa, algum processo que foi similar anteriormente. Jurisprudência. Para buscar similaridades e daí procurar encontrar, assim, tipo, como que eu posso fazer isso aqui de uma forma melhor, uma defesa melhor em relação a isso aqui. E como que tá pra vocês, assim, foi uma leve informação que eu vi sobre o mercado de direito, assim, mas como que é pra vocês? Porque, cara, o direito, assim, do que eu imagino, é um mercado extremamente burocrático, que muda muito, né, e tem muita variável no meio, né, então é difícil, assim, de ser uma coisa... ir no detalhe, saber tudo, dominar tudo, né? Então, assim, como que para vocês a inteligência artificial, principalmente para buscar informações, buscar processos, enfim, daqui a pouco até para analisar, montar contratos e tudo mais, como que para vocês essa ferramenta tem sido útil, assim, se já tem sido, e como que tu imagina isso aí pro futuro? Sim, até... não te passei essa informação, mas você acertou, né? Nos últimos semanas eu tenho gravado bastante aula sobre o assunto. Ah, perfeito, né? olha aí. Porque está aparecendo agora em todos os editais para concurso público a questão do uso da IA nos órgãos públicos, né? E todos já estão usando. A abordagem é instrumental, assim, é basicamente a mesma transição, né, que a gente viu um tempo atrás da máquina de escrever para o computador, vai passar agora a IA. Né? Ela é uma ferramenta e as pessoas vão utilizar e não tem como fugir. Os órgãos públicos já estão adotando, né, já estão começando a criar suas próprias ferramentas, né, chamam uma equipe para fazer, não tem como fugir. E nós, profissionais, também estamos utilizando. Né? Eu, na condição de professor, por exemplo, né, universitário, eu estou tendo que ser obrigado agora, sempre que eu faço um trabalho ou uma atividade, a exigir que os alunos entreguem à mão. Porque 100%, né? Até o pessoal ali que tu vê, esse cara aqui não conhece. Né? Chegou nesse nível. E tem que mandar o pessoal fazer à mão, né? Porque, bom, eles vão mesmo assim gerar a resposta no chat GPT muitas vezes, mas pelo menos transcrever na mão, né? Alguma coisa fica. E no meio da prática, do direito normal, né? As pessoas estão usando porque quem usa não se convence de que é uma ferramenta muito boa. E a economia de tempo, agilidade, né? Mas, de fato, ainda existe esse gargalo, né? Que acontece, né? Eu não sou um especialista nessa parte de TI, eu conheço mais a parte
jurídica do negócio, né? Sim. Mas quando você manda o prompt ali, quando você manda o comando, ele tem aquela obrigação de, ok, eu preciso te dar uma resposta. E ele vai construir essa resposta com base no que ele tem acesso. E ali que entra esse grande problema de ele inventar jurisprudências, né? Ele inventar casos passados. E, claro, isso é um dos pontos principais da nossa atividade, porque o pessoal pensa, o advogado ele está sempre criando teses. Às vezes sim, mas boa parte do nosso trabalho é identificar casos anteriores que já existiram, né? E aí você pega a jurisprudência que é um julgado anterior e você reaplica, né? Você segue a linha daquilo que o juiz já decidiu, porque não é sempre que você vai inovar. Às vezes você vai replicar alguma coisa que já aconteceu, né? Isso judicialmente falando. Então sim, é um grande problema porque ela inventa. A jurisprudência, né? Mas no momento em que surgir, e acho que já deve ter no mercado, não cheguei a me inteirar, mas com certeza já deve ter uma ferramenta que consegue buscar, né, dentro de um banco de dados pré-estabelecidos, né, com precedentes reais ali, e ela faz um serviço de busca que funcione, né, que não invente, mas que realmente encontre exatamente aquele caso, né, idêntico àquele que chegou na tua mesa, no teu escritório, e você encontra uma jurisprudência específica, é uma maravilha, porque é o que a gente mais usa hoje em dia, né? Sim. Eu, quando faço uma petição, o que eu faço? Ok, como é que os juízes da região estão pensando? Eu vou pegar, vou procurar, né? E vou tentar colocar as expressões, as palavras-chave que vão identificar exatamente aquela situação. E, ok, aqui os juízes estão pensando dessa forma. Maravilha. Eu tenho uma linha, eu tenho uma tese, né? Que eu consigo trabalhar. Então, realmente é um problema. Mas, em breve, eu acho que vai ser superado. Acho que em breve já vão começar a surgir ferramentas que têm um banco de dados próprio. E aí vai ser mais uma ferramenta que vai agilizar o serviço. Mas, claro, cuidado, né? Ainda vai exigir que o profissional tenha uma base crítica, que ele consiga filtrar das informações aquilo que realmente se aplica, eventuais nuances e exceções, né? Mas, sim, a IA é uma realidade que não tem como fugir. Em todos os segmentos, acho. Com certeza. Eu estava pensando aqui e... assim, no desafio até pro lado do juiz em relação a isso, né? Eu não sei se eles teriam alguma forma de analisar os processos também com inteligência artificial, se já se usa esse pod, já usam, mas eles utilizam como uma ferramenta. Como ferramenta. O juiz que tem que ter a base, apresentar ali os argumentos, os artigos em que ele fundamentou, os precedentes em que ele fundamentou, mas tem algumas partes de uma decisão que são repetitivas, né? Entendi. Então, essa parte repetitiva... Ele pode agilizar. Tá. Porque, cara, do ponto de vista de marketing, assim, aqui eu vou abrir uma gaveta bem pontual mesmo, só porque me veio esse pensamento. Quando, por exemplo, a gente utiliza para marketing, né? Principalmente para copy, escrever textos persuasivos e tudo mais. Tu pensa do ponto de vista sempre da persona. Então, por exemplo, eu quero fazer um texto que vá captar empresários interessados em fazer anúncios, tráfego pago com a minha agência. A dor do empresário é XYZ, ele quer crescer, ele quer faturar mais, ele quer ter mais liberdade. Então, assim, toda a minha cópia ela é baseada na personalidade da minha persona, né? É redundante, mas é isso, né? Na minha persona mesmo, nos gostos, interesses, características da persona. Agora, olha que louco, porque no direito, quando tu vai buscar montar uma defesa, enfim, um caso ali, não é caso que se fala, né? Mas pode ser uma petição, talvez. Tu pode basear isso, então, que é o que eu tô falando, conforme o juiz que vai analisar aquele documento, né? Sim. Pô, o juiz, pelo histórico, ele tende a aprovar mais casos, assim, assado, defender. Tem todo um ramo de estudo que o pessoal chama de jurimetria. Que é basicamente trabalhar decisões anteriores e fazer uma estatística, né? Basicamente, você vai pegar nós temos aqui o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e aí ele é separado por câmaras, né? Vamos pegar a Câmara tal. Então, se você tem acesso a todas as decisões daquela Câmara e você alimenta um banco de dados com essas decisões, você pode pegar uma ferramenta de IA para ter uma ideia de percentual de êxito de um caso, né? Nesses casos análogos a esse, em, sei lá, 66% das vezes o juiz entendeu nesse sentido. Cara, isso é louco, né? É uma análise estatística. E assim, a gente acha que a maioria das pessoas acha que as nossas decisões são racionais, mas a gente sabe que não é, né? Às vezes, assim, mesmo a pessoa mais técnica do mundo, as nossas decisões, elas seguem um padrão, né? Na maioria das vezes. E a inteligência artificial é capaz de não só analisar, como prever isso, né? Então, que é essa análise preditiva. Então, isso, eu acho que, assim, vai ser revolucionário. Sim, não, assim como já tem revolucionado várias outras coisas, mas eu acho que também no direito... Enfim, só uma pequena gaveta aí pra gente abrir, porque é um tema que a gente gosta de abordar muito aqui, que com certeza vocês também lá, né? Como tu falou, as aulas já tendem a trazer muito isso. É o futuro, não tem como fugir disso. Eu acho que... É loucura, cara. Mas show. Assim, pensando um pouquinho então mais esse ponto de vista do franquear, da pessoa que quer franquear, aí, o empresário que ele quer franquear, ele quer pensar no negócio em relação à franquia.
Assim, quando tu vai, por exemplo, analisar um material, enfim, as informações de uma empresa, né? Tem alguma coisa que do ponto de vista jurídico, tu já entendeu que, putz, quando a empresa quando ela tá nesse momento, ou quando ela tem X anos de mercado, quando ela tem X margem de lucro, assim, óbvio, não é tão técnico em relação ao jurídico em si, mas no geral, assim, tem alguma coisa que tu já analisou e que vocês conseguem entender e dizer, cara, essa empresa tem mais chances de dar certo como franquia porque tem essa característica, assim? Em vários pontos, né? E vai depender muito do tipo de negócio, mas assim, objetivamente falando, né? Tá, O que é essencial? É a marca registrada. perfeito. Tá? Nós temos a lei de franquia, a 13966, né? Ela vai colocar lá que a marca esteja registrada ou em processo de registro. Só que estar em processo de registro, muito embora viabilize, né, tecnicamente falando, é um risco. Porque você não sabe ao final qual vai ser a decisão do NPI. Né? O NPI, talvez, é o órgão, né, que trabalha com o registro de marcas, talvez em algum momento ele possa dizer, não, indefiro a marca. E aí você já fez toda a estrutura, você já pensou no modelo de franquia e a marca, né, que é o nome do negócio, a logo, ela acaba sendo inviabilizada. Então já é um risco muito grande. Eu sempre digo, olha, tenha pelo menos a marca já registrada. Tá? Isso é uma coisa importante. Mas o próprio modelo do negócio em si tem que ser a franquia ela não funciona para todo tipo de negócio. Tem que ser um negócio que ele seja passivo de ser replicado. Né? Um modelo que você consiga facilmente replicar. Né? A gente pode pegar, por exemplo, aqui as diversas redes de franquia agora de alimentos. Né? Então, como é que funciona? Uma padaria, por exemplo, né? Um café, alguma coisa do tipo. Né? Você vai ter, então, a franqueadora, que detém, né, a marca, ela está investindo na marca, no nome, na reputação, e ela já tem ali, daqui a pouco, a sua linha de produção. Né? Ó, tá aqui os nossos produtos. E aí você, franqueado, entrou na rede, você vai receber, você vai comprar esses produtos. Né? Então vai manter aquele padrão de qualidade. Então você consegue replicar. Né? De novo, isso não é uma regra. Sim. Tem vários modelos. Né? Eu estava agora esses tempos em Canela, tem um cara lá que está com uma franquia muito legal de pudim. Olha aí. O cara, ele fez um estudo muito legal de por que as pessoas não gostam de pudim. Por causa do cheiro do ovo, por causa da textura. Então ele fez um pudim blindado, assim. Até a minha esposa que ela não gosta de pudim, ela comeu e adorou. E o cara tá franqueando. Então eu pedi, tá, mas você vende o produto? Não, eu ensino a fazer. Então tem essas duas modalidades, né? Mas ele entendeu que é um modelo que ele consegue ensinar alguém a fazer. Tu tem a máquina, tu tem a receita, tu consegue fazer. Então essa possibilidade de réplica, né, de replicar aquele modelo é um outro elemento importante, né? Porque pensa um Subway da vida, né? Quando você vai num Subway aqui, em qualquer um dos de Lajeado, quando você vai num Subway de Porto Alegre ou de São Paulo, existe um sabor, né, que é padrão. Né? Isso é a ideia da réplica do modelo, né? Ou seja, existe aquele padrão de qualidade que vai sempre existir, tá? É importante também que a operação seja estável, né? Uma certa estabilidade. Então, isso muitas vezes a gente atrela ao tempo, né? Sim. É um negócio que já se consolidou. Né? Não vou recomendar você franquear um negócio que recém abriu. Não é impossível, não. Daqui a pouco o negócio é muito bom. Mas acho que um pouco de estabilidade é importante, né? De você já ter um tempo, de você já conhecer tudo mais, né? Porque, e aqui já pulando para o próximo ponto, né? Um dos aspectos mais importantes da franquia é a capacidade do franqueador, dono do negócio, prestar um suporte para o franqueado. É uma das exigências. Se o franqueado não receber um suporte adequado, ele pode rescindir o contrato e, né, ferrou para o franqueador. Mas quando você vai conseguir dar um suporte adequado? Quando você vai conseguir ensinar o know-how do negócio? Né? Quando você já tem um negócio estabelecido, um negócio já testado, um negócio, né, já operacional. Então, acho que esses são os principais pontos. A marca registrada te blinda de problemas. Não é? Você já tem um tempo ali de mercado, de estrada, você já conhece bem a sua operação, você já conhece a estabilidade dela, você já sabe o que funciona, o que não funciona. Né? E, claro, é um modelo passivo de ser replicado. Acho que esses são os principais pontos de análise inicial, assim, né? Sim, perfeito. Cara, é curioso, assim, porque apesar da gente já ter muitos escritórios, como o de vocês, especializados nessa parte de registro, e o próprio marketing também bater muito nisso, a gente ainda tem uma parcela de empresários muito grandes que, cara, não faz a menor ideia, ou pelo menos negligencia
muito essa parte de registro de marca, né? Principalmente quando é negócio local, assim. Então, beleza, quando a pessoa pensou em expandir escalada, aí alguém normalmente vai trazer esse problema para ela, né? Mas um negócio local, cara, ainda tem existe um gap muito grande em relação aos negócios locais de procurar essa solução e registrar. Então, eu não sei exatamente se é por uma questão cultural, acredito eu que sim. E também eu acho que pela dificuldade, né? Porque não é um processo simples no Brasil tu fazer o registro, né? A maioria dos empresários nem conhece o INPI, então assim, algum advogado ou alguém de marketing vai ter que apresentar o INPI para a pessoa, Isso, né? para as pequenas empresas, geralmente, assim, né? Que o cara tá tocando sozinho, né? Uma ou duas pessoas, é muita informação, né? Toda hora uma coisa nova e tal. Por exemplo, esses dias eu estava comentando em aula, né? Se você tem uma loja e você bota uma música, um rádio, uma coisa assim, tem que pagar o ECAD. Daí um aluno meu que tinha uma loja, que é isso? Meu Deus, mais uma coisa para pagar, porque é muita informação, né? Tem que se ligar de muita coisa. Quando os negócios vão crescendo, de fato, né? Começa a vir gente e vai dizer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas um erro comum aqui é que acontece, quando você abre um negócio, você vai criar o seu CNPJ, você escolhe aquele nome fantasia, né? E muitas pessoas acham que esse nome fantasia é a mesma coisa que a marca, não é? Verdade. Né? O nome fantasia, quando você, enfim, vamos... Aqui é uma parte mais técnica, né? Você vai lá, abrir seu CNPJ, você vai escolher o seu nome empresarial. O nome empresarial é o que identifica quem é o empresário. Né? Quem é o empresário? Você vai utilizar em nome próprio, né? Uma firma, você vai usar uma denominação, você pensa em nome fantasioso, mas aquilo identifica quem é você, empresário, seja ele individual ou a sociedade. Né? O nome fantasioso que você escolhe ali é basicamente o nome do teu estabelecimento, mas ele não tem uma proteção clara na lei, né? Mas ele fica meio que atrelado ao nome empresarial. E esse nome empresarial não é a mesma coisa que a marca. A marca identifica um produto ou um serviço. E a marca tem proteção para o Brasil inteiro. Né? E o nome empresarial tem proteção só aqui no nosso âmbito estadual. Então muitas pessoas acham, eu fiz aqui o registro do meu nome empresarial, é a mesma coisa que a marca, estou protegido. Não. Né? A marca é outra coisa. Você faz em outro órgão, que é o INPI, né? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial. É um outro procedimento, é uma outra lógica. Né? E geralmente quando as pessoas acabam percebendo isso, quando dá problema. Quando tem uma notificação dizendo, tu tá usando essa marca aqui, já tá registrada e você não poderia usar. E aí o cara nos procura, mas eu uso essa marca aqui há 20 anos. Pois é, mas você não registrou. Sim. Né? E aí dá esses problemas aí. Teve aquele caso, né, lá em Porto Alegre, do cachorro-quente do Rosário, né, que o pessoal comenta bastante. Né, que aqui também, que lá já teve do X-Picanha, na época também, também. Enfim, essas polêmicas, né? O cara não registra, e tá lá há 50 anos usando o nome, né? Tá 50 anos, acha que tá tranquilo, que tá protegido. E alguém foi lá, registrou o nome antes dele. E simplesmente disse, ok, agora para de usar. E aí, aquele processo judicial discutindo, aí tem que pagar advogado, aí tem que pagar custa processual, isso e vai. Quando tu vê um processo muito caro que poderia ser evitado com um registro, que é muito mais barato que as pessoas imaginam, né? Sim. Então, é uma questão de ter acesso à informação mesmo, Claro, né? Quando você se dá conta de que, até para vocês, né? Que imagina o custo que o pessoal tem para fazer a marca, pensar um nome, pensar o material, né? Aí roda a campanha, já tem audiência, já tem a marca já, entre aspas, pegou ali no digital, no marketing, e aí tem todo um trabalho para reposicionar, né? E assim, por que a gente tá destacando isso? Porque acontece com muito mais frequência do que deveria, né? Inclusive, eu tenho casos de clientes meus que passaram por isso. Então, assim, por exemplo, já usava aquele nome há muitos anos, 10, 11, 12 anos, 15 anos, às vezes tu usa aquele nome, e em algum momento ou tu é notificado ou tu descobre, vai fazer uma pesquisa lá no INPI, contrata alguém para fazer, ou né, a pessoa mesmo pode fazer um cadastro junto no INPI e fazer essa pesquisa, que não é tão eficiente quanto de um profissional, mas também funciona. E aí tu descobre que já tem alguém registrando aquilo ali, ou tem algum processo rolando em relação àquilo ali. Isso, né? Se ampliou muito agora na pandemia, né? Por que acontece? Eu tenho uma empresa aqui no Lajeado e aí tem uma outra com o mesmo nome lá no Nordeste, em São Paulo, e não tem essa colidência, né? Mas com a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo foi obrigado a digitalizar a sua marca, né? E aí é lá que dá o problema. Entendi. Aí você busca, por exemplo, eu quero pedir um produto da empresa X, joga numa rede social. Opa, apareceu 10 com o mesmo nome. Não, peraí, né? E aí o mesmo vale para site, esse tipo de coisa, né? Quando o pessoal começou a migrar, meio que, né? A pandemia acelerou esse processo, né? Quando o pessoal começou a migrar para o digital, começou a dar problema. Tanto que o NPI tá com um fluxo assim, absurdo de registros. Quando a gente começou a registrar, tempo médio 6 meses. Hoje mais do que dobrou.
né? Porque mais pessoas registrando, pessoas mais registrando. pessoas percebendo a importância disso, né? Sim. Eu tenho... Não é recomendação, pelo amor de Deus, sou com um especialista aqui hoje, mas eu registrei 2 marcas faz uns 2 anos, mais ou menos, que é a da agência e a do Dogcast também. E aí eu fiz por conta também, olhando tutorial no YouTube, fazendo na época, né? E não é recomendação, por favor, não façam isso, mas eu já tinha alguma noção, né? A gente já tinha feito algumas vezes, então eu já tinha alguma noção em relação a isso, mas fui lá e fiz. E, cara, teve uma, demorou 2 anos, mais de 2 anos, assim, pra ser deferido. Porque daí ela entrou também em algum momento ali, acompanhando, né, o status e tudo mais, em algum momento ela entrou em sobretestamento, que eu acho que tinha alguma outra marca anterior Tava também. aguardando uma análise anterior para depois analisar tudo. Isso, daí depois entrou, enfim, sobre testamento e tudo mais. Só que daí, assim, aí entra essa parte, né? Por que eu não recomendo fazer por conta? Porque, assim, se desse qualquer BO ali no meio, cara, não ia fazer a menor ideia do que fazer. Aí Sim. eu ia ter que igual acionar o Douglas pra resolver pra mim. E aí provavelmente ele ia me cobrar mais caro. Então é melhor tinha começado do jeito certo, fazendo desde o início. Claro. Porque daí tem muito mais chance, né? Não vou... Sei que tem gente que não tem como contratar alguém, né? Dá para fazer sozinho? Dá, né? Só que tem muita armadilha. Não, é loucura. Né? Tem muita pequena armadilha no meio ali. Esqueceu um documento, pagou na data errada. E você vai ter que fazer o acompanhamento da marca durante esses anos todos, né? A gente tem um software que toda hora manda informação, né? Veio aqui alguém fez uma oposição, alguém pediu isso, né? Então a gente está sempre monitorando. Tem muitas pessoas que encaminham o registro, esquece. Aí depois perde um prazo, perde isso, perde aquilo, perde a marca, né? Inclusive é um ponto que acho que também fica de alerta aí para muita gente que faz, mesmo fazendo por conta ou fazendo com uma assessoria, que normalmente essa pessoa vai ser bombardeada por e-mail marketing e WhatsApp de outros escritórios mandando informações sobre o status daquele registro. Então isso é muito comum de acontecer porque a maioria dos escritórios utilizam esses softwares, né, para ficar monitorando e tudo mais. Então aconteceu comigo, quando eu encaminhei lá o meu registro, comecei a ser bombardeado por WhatsApp e e-mails de empresas dizendo, o processo está assim, assado, tal, e me oferecendo daí uma assessoria para continuar aquele processo. Só que tem muita gente que usa isso de forma ruim, assim, né? Que a gente sabe que o Brasil, enfim, sempre golpe. É golpe, né? Por quê? Porque daí manda boleto que a pessoa não precisa pagar. E aí que mora as armadilhas de tu fazer por conta, né? Eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, eu recebi um boleto lá, eu já olhava remetente, já ia no NPI ver se tinha alguma coisa, já sabia que do NPI ia ser só a taxa e depois o DCN, então sabia que não precisaria pagar nada. Mas o empresário médio que não domina isso e tenta fazer por conta, muitas vezes se ferra, porque daí começa a receber boleto de um monte de gente dizendo que ele tem que pagar. Cara, tu sai pagando um monte de coisa, aquilo ali não tem validade nenhuma pro registro da marca. Então acho que é uma grande armadilha desse processo, né? Além das mais variadas, como a própria classe, cara, é uma coisa muito complexa para tu escolher a classe, né? De dentro da classe ainda tem as variações ali dentro, né? Então, cara, é assim, um processo bem complexo, realmente, eu acho que... Classe, para quem não sabe, é o segmento, né? Você vincula o seu registro a uma área de atividade. Então, por exemplo, quando você vai fazer um alvejante, né? Vou criar um alvejante. Você vincula na classe, que é um númerozinho ali, né? Classe de início, e você atrela, né? A classe tal, alvejante, tá pronto. É possível que alguém use o mesmo nome em uma classe diferente. Por isso que nós temos a revista Veja, o alvejante Veja, né? Porque são segmentos diferentes, não tem a possibilidade do consumidor ser induzido em erro. Mas você tem que pesquisar a viabilidade do teu nome dentro de uma classe, que é mais uma etapa, né? Não, é complexo, cara. Assim, só o registro em si tem muitas variáveis, a gente poderia entrar em vários outros pontos também, né? Eu acho que a gente deu uma pincelada de forma geral, assim, sobre a importância, sobre a necessidade. Quem precisar de assessoria disso pode contatar depois o escritório do Douglas, vai estar as redes sociais, tudo aqui embaixo para ele resolver, enfim, para ele ser acionado aí também. Pode me chamar também, eu passo o contato do Douglas, né, se ele permitir. Mas assim, eu acho que de forma geral a gente conseguiu bater nesse ponto, mas principalmente para quem está pensando em expandir, né, em escalar, que é o tema principal do nosso vídeo hoje, assim, não é opcional. Né? Não, para ter uma franquia operacional tem que ter a marca registrada. Tem que ter a marca. Senão assim, Não, é um tiro no pé, né? E assim acontece, né? Já aconteceu de algumas redes que tinham mais unidades depois sofrer penalização por conta disso. E assim, o risco em relação a isso, ou o prejuízo, melhor dizendo, em relação a isso é muito grande. Porque essa pessoa normalmente perde toda a construção que ela teve, né? E muita gente não se dá conta, mas talvez o maior benefício de uma franquia, a gente vai entrar nisso um pouquinho depois, é a marca. É a força da marca, né? A cultura da marca, a essência da marca, os valores, o que aquela marca representa para aquela comunidade. Se tu perde isso tu tá com 50, 10, 50, 100 unidades, e aí tu tem um problema desses de registro de marca,
né, porra, tu perdeu toda essa construção. Então, acho que é um alerta necessário, fundamental para quem pensa em expandir. Eu lembrei até de outra marca famosa também, eu acho que vem ao caso aqui, que eu acabei não vendo o desfecho disso, mas era do MasterChef. Teve uns anos atrás que rolou uma disputa em relação ao nome, porque também era utilizado em algum outro lugar. Não vou me lembrar exatamente, mas rolou também uma disputa em relação a isso. Pelo menos teve um burburinho na mídia em relação a notícias. Eu lembro de ter visto alguns anos atrás, mas assim, manteve, então acho que não sei, deve ter conseguido negociar ali no meio. Mas, Douglas, avançando um pouquinho, assim, do ponto de vista da franquia ainda, né, do empresário que está nos vendo, ele pensa em franquear, ele tem esse sonho, ou ele, de repente, ele já está vendo, né, os passos em relação a isso. Eu queria, do ponto de vista assim, jurídico, tem alguma coisa que caracteriza e que determina que a empresa ela é possível de ser formatada? Tu falou dos aspectos gerais de negócio, né? Então, o tempo, ele estar validado, ele ser replicável, né? Ter o registro, assim... Quer dizer, o registro já é um aspecto jurídico, mas tem algum outro elemento do ponto de vista jurídico que tu recomenda ou que seja necessário, assim, para a pessoa, para o empresário formatar o negócio? Eu acho que eu vou acabar sendo um pouco aqui repetitivo, né? Porque aquela mesma lógica, né? Eu acho que você que tem interesse de expandir o seu negócio, né? Não tem... você precisa entender que aquele modelo é passivo de ser replicado, que uma outra pessoa, após um treinamento, consiga fazer aquilo, né? Mantendo aquele padrão de qualidade. Identificou que isso é possível? Ok, você já tem aqui esse primeiro sinal verde, né? É possível de fazer. Depois, você tem que analisar, inclusive, a sua capacidade de prestar assessoria para esse franqueado, né? Perfeito. Porque a gente brinca, é um filho, né? É alguém que... o franqueado, né, é alguém que tem um sonho, né, que está investindo ali e que tem altas expectativas. Você não pode chegar ali e prometer sucesso, prometer êxito, você vai se ferrar depois, né? Então, o franqueado vem ali, ele tem interesse, ele vai te pagar uma taxa, ele vai estar pagando direto ali, ele tem o interesse que dê certo, e é seu interesse que dê certo também, né? Quanto mais o franqueado ganha, mais você ganha junto por tabela. Mas isso só vai dar certo se você tem o tempo, a disponibilidade e a capacidade de prestar essa assessoria. Então, tem que fazer essa análise crítica, né? Pô, eu consigo fazer isso, eu consigo... abrir mão assim de uma ou outra tarefa do meu dia a dia para prestar essa assessoria, eu consigo treinar alguém para prestar essa assessoria, né? Vai variar muito do tipo de negócio, mas tem que ter essa possibilidade. A gente sabe que alguns empresários não conseguem mais tempo, né, para abraçar novos projetos e tal, então o negócio já vai acabar não dando certo, né? O franqueado vai estar ali constantemente pedindo coisa. Oi, como é que instala isso? Como é que faz aquilo? Cadê o meu card do marketing? Não sei o quê. Como é que eu faço aqui? Eles vão estar constantemente pedindo alguma coisa e você tem a obrigação de auxiliar, de resolver esse problema, né? Então, não tem como, né? Se você identifica que, cara, eu não tenho tempo, eu não tenho capacidade para dar essa assessoria, não vale a pena, né? Não vale a pena. Não tem como. Você vai se incomodar. Sim. Você vai gastar dinheiro depois, né? Legal. Então, acho que nessa linha, assim, o essencial é isso. É você entender que o seu negócio é passivo de ser replicado e você entender que você tem a possibilidade, disposição temporal mesmo, né? De conseguir prestar o auxílio, de conseguir ajudar ali, né? Porque tem que fazer isso. Especialmente nessas primeiras unidades que você vai estar aprendendo junto, né? Você já domina o seu negócio, mas você está aprendendo como franquear, né? Como prestar esse auxílio. Então, identificou que o teu negócio é replicável e entendeu que você consegue auxiliar, que você consegue, né, dar esse apoio aí pro pessoal, já é de se considerar. Perfeito. Logo nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nesse processo, porque a gente quer falar também sobre esses desafios depois, né? Depois que tu vendeu as unidades e tudo mais. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar um pouquinho sobre os documentos para o empresário já saber e dar uma pincelada em relação à diferença entre produto e serviço, porque daí também tem um desafio grande, né? Principalmente nessa mentalidade de tornar um modelo replicável, né? Quando tu está falando de um produto, por exemplo, como o caso do pudim, quer dizer, o pudim também é serviço, porque ele está ensinando as pessoas a fazer, né? Então, também é desafiador, assim. Mas quando é um produto, especificamente, é um pouco mais simples, né? Não vou dizer que é mais fácil, mas é um pouco mais simples, porque tu consegue padronizar aquilo ali, pelo menos o insumo, matéria-prima, enfim. Então, ele tem mais elementos, assim, que tu consegue replicar de uma forma mais simples. Quando é serviço... Tu tá falando de mão de obra humano, né? Principalmente. Então, é ainda mais desafiador do ponto de vista de tornar isso replicável, porque, embora a franqueadora vá treinar, vá habilitar, enfim, a equipe e tudo mais, quando a gente fala de pessoas são imprevisíveis, mudam. Então, né? É um desafio a mais aí,
um elemento, um ingrediente a mais no desafio de franquear, tá? Mas enfim, isso não é um empecilho, é só um desafio a mais e precisa ser tomado cuidado, né? Pensado com planejamento antes. Por isso que é importante também ter uma assessoria desse primeiro momento para fazer tudo isso de forma certa, né? Agora, Douglas, eu queria te perguntar em relação ao documento, assim, pra gente construir um checklist para que o empresário possa entender. Porque, assim, quando eu entrei nesse universo, eu vi todo mundo falando em coffee, eu pensava, cara, que é coffee, cara? Coffee pra mim é café, né? Era a única coisa que eu conhecia de coffee. E a coffee, então, que é a circular de oferta de franquia, é talvez, eu acho, um dos documentos mais importantes dentro da franqueadora ali no dia a dia, justamente dessa relação entre franqueadora e franqueado, né? Mas além da coffee, tu tá falando sobre esses processos e tudo mais, e muito disso é definido nos manuais, né? Que também são documentos que se entrega pro franqueado depois que ele paga ali a taxa de franquia. Então, de forma prática, assim, tu pode falar quais são os documentos essenciais, o que precisa ter e o que cada um deles representa dentro da franquia? Perfeito. Falando em coffee, né? Olha aí, ó. Sim, Consegue? deixa eu te servir, claro. Inclusive, fica aqui a recomendação. Ó, já gravei mais podcasts, melhor café que já tomei aqui. Olha aí. Quem quiser vir tomar aqui, né? Bom, Portas cara. abertas, né? 24 horas por dia. Muito obrigado, cara. Olha aí, ó. Viu? Ganhou o elogio do café, café especial do Cash. Muito bom mesmo. Então, sobre documentação, né, pessoal? Os documentos específicos da franquia, o que a COF, né, a circular de oferta de franquia, ela é um documento obrigatório, tá? Ela tem que ter, você tem que apresentar, é uma das exigências que a lei coloca, né? E é um documento informativo, tá? A COF não é a mesma coisa que o contrato. A COF é um documento informativo. Se você abrir aí a lei 13.966, a lei de franquia, você vai ver o artigo 2º dizendo ali, ó, a circular de oferta de franquia deve ter. E aí vai ter um monte de texto. Tudo que está lá tem que ter na COF. É uma série de informações, né, que o interessado precisa, né, o futuro franqueado precisa ter acesso antes de se aventurar na franquia, né? Então vai ter informações como, por exemplo, balanço financeiro dos últimos 2 anos do franqueador, para o franqueado analisar, opa, esse negócio é bom, aqui tem um potencial legal, aqui não é golpe, né? Tem que analisar isso. Tem que analisar o perfil do franqueado ideal, né? Tem que ter ali, por exemplo, as taxas, né, que o pessoal mais vai querer pedir. Taxa até, dentro de uma perspectiva de tributária, é equivocado, né? Mas a gente fala taxa porque, para simplificar, né? Os custos, né, da franquia, que o pessoal mais vai querer saber. O pessoal vai direto olhar quando custa, e aí tem vários custos diferentes, né? Você vai ter o custo para aquisição da franquia, né, que você paga para o franqueador, vai ter os custos envolvendo eventual taxa de publicidade ou fundo de publicidade, vai ter os custos envolvendo, né, os royalties que você tem que pagar proporcional ali ao faturamento, enfim, tem vários eventualmente arquitetos, né, que tem que fazer um projeto padronizado, tem vários custos, vale a pena você ler, e uma boa COF vai te informar absolutamente todos os valores, né? O preço final vai depender do modelo de negócio. Tem modelos de negócio que são muito baratos, né? Que são muito simples. Tem modelos, né, que vão aumentando a complexidade, naturalmente, né? A coisa vai ficando um pouco mais... mas, enfim, é análise de cada um. Que mais? Tem que ter, enfim, como eu falei, o perfil do franqueado ideal, porque às vezes a gente pensa, eu vou adquirir uma franquia e automaticamente vai dar certo. Não. Tem um perfil que tem que ser analisado, né? Tem o perfil. Qual é o perfil? De preferência alguém que já tem uma prévia experiência com o negócio, seja na condição de empresário, ou que já atuou num segmento semelhante, né? Então isso é importante também. Até a geolocalização também, às vezes tem algumas franquias que estão disponíveis em regiões específicas. Né? É a questão do território que a gente chama, né? Perfeito. Especificação, aonde você vai atuar. Qual é a proteção que você tem em termos de exclusividade? Né? Você vai ter um raio de exclusividade, você vai ter uma exclusividade que é uma unidade por cidade. Quais são os critérios? Tudo tem que estar na COF. Enfim, é um documento informativo, né? A gente chama que é a alma do franchising, porque o cara que está interessado ele vai chegar lá, né? E o franqueador tem que enviar esse documento antes de tudo. Tá? Tá aqui a COF. Somente depois de 10 dias... é que você pode enviar ali o contrato para assinatura. Tem que esperar, que é um tempo, né, realmente para o cara maturar a ideia e pensar, não, é realmente isso que eu quero, realmente é isso que faz sentido, eu entendo que é legal. Então é um documento com esse viés informativo. Ele vai trazer ali as informações necessárias, né, para o interessado ver se realmente fecha para ele. Bom,
Depois que você entendeu que fechou todas com a Coffee, é isso que eu quero, tô convencido do negócio, da sua viabilidade, acho que faz sentido para mim, você vai ganhar o contrato de franquia. Aí o contrato é o documento jurídico que vincula você e o franqueador. Né? É o documento que vai envolver, então, a autorização para você, franqueado, utilizar a marca do franqueador, que vai trabalhar ali a ideia dos critérios de território, de exclusividade, enfim, todas as regras necessárias. São várias, né? São vários pontos ali. Depois a gente até pode falar especificamente, né, do que tem que ter, porque, perceba, a lei não vai dizer o que tem que ter. A lei simplesmente diz, tem um contrato de franquia. Então, é um contrato que os advogados, no dia a dia, eles vão, né, inserindo as cláusulas que são viáveis, claro, não pode colocar qualquer coisa ali, né? Sim. Vão inserindo aquilo que faz sentido para o modelo de negócio e a gente vai especificando ali, né, essas questões. Então, o contrato vai trazer tudo referente ao negócio. Ao final, as partes assinam, né? E aí, no momento que assinou, tem o vínculo passa a existir. E aí, o franqueador tem a obrigação de iniciar, né, o treinamento. E antes do treinamento, né, ou às vezes simultaneamente, depende muito, tem o envio dos manuais. O manual é um material escrito, né, dizendo como começar, o que fazer, né? Enfim, nem quando você compra um produto, vê um manual te ensinando como usar, o manual da franquia segue a mesma lógica, né? Sim. Vai te ensinar como fazer, como operar aquela unidade, os pontos de atenção, né? Já é parte do know-how, né? Já é aquilo que você precisa saber para operar a unidade, né? Então, é dever do franqueador também desenvolver esses manuais e fornecer eles para o franqueado. Perfeito. Tá? Então, assim, essencialmente é isso. Tá? Claro que vão surgir mais coisas dadas as particularidades de cada caso, né? Mas essencial é Coffee, que é a circular que a gente chama, então ela é um documento informativo, a parte para se informar, para conhecer o contrato, que é o que vincula efetivamente as partes juridicamente, né? E depois, claro, os manuais e tudo mais que vão trazer ali as informações, é o início da transferência do know-how. Perfeito. A gente ainda está citando do ponto de vista do franqueador, né, o que são elementos obrigatórios, essenciais para aquele formato, assim. Mas já trazendo um pouquinho, que a gente vai entrar mais a fundo depois do ponto de vista de quem está adquirindo uma franquia, também eu acho que é importante esse adendo aqui. Quando tu está adquirindo, se de repente nunca ninguém teve essa oportunidade, né, de entrar em contato com uma franqueadora, tu vai receber a Coffee antes, né, mas por exemplo, os manuais, contrato, os demais documentos tu vai receber posterior ao pagamento da taxa de franquia, porque daí justamente ali tu vai ter toda a operação, de como funciona a operação daquela empresa, aquele negócio, aquela franquia. Então é importante também entender essas diferenças aí, né, mas depois a gente vai entrar a fundo também como analisar. Agora sim, entre esses, digamos, esses três big nichos aí da Coffee, do contrato e do playbook ali, dos manuais, o grau de importância entre eles é praticamente o mesmo, assim, porque não tem como tirar alguma coisa dessa equação, assim, não só do ponto de vista jurídico, mas também do negócio em si, né? Porque, poxa, a Coffee é onde tu vai deixar todas as informações ali para a pessoa que está interessada na marca, né? O contrato é fundamental para qualquer negociação. E os manuais, né, que a gente no marketing usa também bastante a expressão playbook, porque é o livro das jogadas ali, né, onde tu vai ter essa operação detalhada, é o que vai te dar o know-how para tu entender, cara, eu consigo executar isso aqui, consigo treinar uma equipe, consigo fazer isso aqui no dia a dia ou não. Então, assim, em grau de importância entre os três, eu acredito claro, que os três estão separados, né? Sim, todos são muito importantes. O que acontece, né? Sendo bem técnico aqui, agora já puxando aqui algum entendimento de juiz e de tribunais por aí, né? Perfeito. Às vezes, alguns franqueadores, assim, têm mais sorte do que preparo, né? E às vezes eles encaminham, por exemplo, a Coffee com um problema, ou não encaminham a Coffee. Tem casos em que não houve envio da Coffee. Mas o franqueado foi lá, assinou o contrato e começou a exercer a atividade. Exerceu por, 5, 6, 7 meses. E aí depois quis cair fora. Não ganhei a Coffee. Alguns juízes vão dizer, não, peraí, o vício existia? Sim, existia. Mas você devia ter reclamado isso lá atrás. Tá, entendi. Como passou um tempo aqui, né, esse vício foi sanado, então agora você faz parte, né? Mas óbvio que eu não recomendo você fazer isso, é horrível, né? Porque o que acontece? Se tiver um probleminha ali, qualquer probleminha na Coffee, nos primeiros meses, né, se o franqueado identificar isso, ele pode dizer, tá aqui a minha saída, né? Não curti esse negócio, não achei legal. Já entra aqui, ó, tem vício na Coffee, né? Tem algum problema, tem alguma coisa aqui que o franqueador não fez direito. Eu quero a rescisão do contrato com devolução dos valores pagos. E aí,
né, acontece, Uhum. tá? Então, assim, no mundo ideal, os 3 documentos são essenciais. Perfeito. Na prática, né, eventualmente, assim, você vai ver situações em que um problema aqui ou um problema ali pode ser mitigado, mas é um risco que você não precisa correr. Uhum. É um risco que não faz o menor sentido técnico, né? Perfeito. Assim, por que a gente está destacando isso também? Porque a gente sabe que o empreendedor no Brasil, nós somos empreendedores, então a gente sabe disso, a gente precisa ser muito criativo e buscar soluções, né? Eu mesmo dei o meu exemplo antes que eu fui fazer o meu registro de marca, né? Então a gente, assim, às vezes a gente busca soluções. E qual que é o perigo e o risco aqui, o alerta que eu quero deixar aqui? É a pessoa que ouviu agora, ela descobriu, eu preciso então da COF, dos manuais e do contrato. Eu vou no chat GPT, vou ir na internet. É a mesma coisa, né? mando fazer Mando fazer, baixo o modelo pronto aí e pau na mula, né? Como diria o ditado aí. Cara, o risco disso dar ruim pro negócio é extremamente absurdo. Inclusive, não só de fazer isso, como a gente já pegou casos de assessorias especializadas nisso que entregaram manuais e contratos com erros, né? Com problemas. Então, assim, pode dar problema em relação a isso, principalmente se tu fizer sozinho, né? Principalmente, aí é assim, a chance de dar erro é altíssima, e muitas vezes tu escolher uma assessoria ruim também para esse processo. Então, claro, parece que a gente está puxando manga, né, puxando o pano aí para os nossos serviços, mas é porque a gente sabe que isso é realmente algo que gera muito problema. Então, tu já vai ter vários riscos embutidos aí no negócio para fazer o negócio dar certo, cara. Se não tiver proteção jurídica, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, eu acho que só fica esse alerta em relação a, baixar modelo pronto, foge disso, porque vai dar muito ruim. Cada negócio tem as suas particularidades, as suas especificações, o seu tempo, enfim, a sua dinâmica. Então, é necessário que o contrato, a COF e os manuais estejam adequados àquele modelo de negócio. E, às vezes, até franquias do mesmo segmento vão ter diferença. Sim, total. Né? Porque às vezes tem uma variação diferente. A gente sempre brinca no tráfego também. A gente fala cada tráfego é um tráfego. Porque, por exemplo, eu posso trabalhar com, sei lá, 2 revendas, né? Revendas automotivas, por exemplo. A maneira dessas empresas trabalhar pode ser na mesma cidade, no mesmo bairro. Vai ser diferente, porque cada negócio é um negócio, cada marca é uma marca. Então, quando a gente traz para o universo das franquias, é o mesmo pensamento, né? A gente sabe que tem essa diferença. Então, é necessário que esses documentos estejam adequados. Do ponto de vista ainda jurídico, tem mais algum elemento que, assim, dentro dos 3 ali, que tu considera importante a gente passar para o empresário, para ele se atentar, para ele entender que vai ser necessário? Por exemplo, dentro do contrato ainda tu precisa cuidar isso, dentro da COF é importante isso. Tem alguma coisa assim que, assim, eu sei que tem vários detalhes, assim, mas algo que a gente não pode deixar de mencionar aqui no conteúdo. Dentro do contrato, né, vamos pensar assim como se a gente fosse o franqueado, né? Qual vai ser a primeira coisa que você vai ver? Os valores. Tá? Então, muito cuidado para nos contratos não omitir nenhum tipo de valor. Informação. Tá? O franqueado tem que saber exatamente o que ele vai gastar, onde, como, ele tem que ter essa informação. Tá? Isso é muito importante. Porque às vezes o pessoal coloca ali, tá aqui a taxa de franquia é 30 mil reais, aqui o custo de... Não, coloca tudo. Absolutamente tudo que vai ter, né? Que nem as franquias, elas geralmente têm ali um software, né, para fazer a parte contábil, né, para o franqueador ter o controle da operação, e às vezes o pessoal não bota o custo do software. O franqueado vai reclamar. Às vezes o pessoal tem que, não, eu quero que a minha franquia tenha um padrão arquitetônico, todos sejam iguais. Tem que ter um arquiteto para isso. Às vezes o cara não bota o preço, né, o custo de quanto vai custar o projeto. Dá problema depois, né? Às vezes ali o valor dos royalties está confuso, tá? Mas quanto é que vai ser? É proporcional ao quê? Dá problema, né? Então, os valores é muito importante. Perfeito. Outra coisa que dá muito problema é o território. Porque pensa, né? Você adquirir uma franquia aqui em Estrela. Você pensa, ok, eu sou o único que vai fazer isso aqui, né? Eu quero ter a exclusividade nesse território aqui. Mas não é bem assim que funciona. Né? Tem que ter critérios para isso. Né? Qual é o critério? Você vai fazer um raio aqui em volta da sua unidade, um raio de 2, 3 quilômetros, é um por cidade, e a população na cidade, isso entra na métrica também, tudo isso é essencial, tem que estar muito claro ali, né? Porque se não tiver, dá problema. Tá? Outra coisa que também é importante são cláusulas de não concorrência, porque acontece? Você vai lá, comprou a franquia, né? Você vai receber o know-how. Você agora, franqueado, sabe fazer aquilo. Eu vou cair fora agora, né? Vou rescindir o contrato, pago a taxa, abro um negócio no meu nome. Né? Agora eu sei fazer, vou ganhar 100% para mim. Não preciso pagar a taxa de publicidade, não preciso pagar royalties, é tudo meu. E aí, pode fazer isso? Não,
se você coloca uma cláusula de não concorrência, né, os tribunais aceitam. É só colocar isso? Não, tem critérios, né? Perfeito. Tem que seguir bem aquilo que os tribunais entendem possível. Tu não pode proibir a pessoa de empreender, mas você pode, atendendo algumas nuances, alguns critérios, proibir que ela empreenda por um tempo naquele segmento. Então, né, você se blinda, porque senão você está criando concorrentes. Né? O cara vai pagar a taxa, ganhou com o know-how e já vai abrir o negócio dele. Né? Então, isso é importante também. Uma das mais importantes, inclusive, né? Porque acontece muito. Né? O pessoal entra ali, pega o know-how e já quer vazar. Né? Então, muito cuidado com isso. Assim, que veio de cabeça são alguns dos principais. Aqui eu acho que a gente entra um pouquinho agora no aspecto comercial, quero dar uma pincelada nisso, e aí a gente vai entrar também no modelo, enfim, nos benefícios, porque assim, quando a gente fala em marketing comercial, num geral, como um todo, assim, de forma macro, sempre se fala que a venda ela é muito mais emocional, né, do que racional. Só que aí vem a característica e a peculiaridade do mercado de franquias, que é um mercado onde tu tem pouco espaço para essa venda emocional, né? Por quê? Porque primeira coisa, tem os 10 dias que tu tem que mandar a COF, tem que esperar a pessoa olhar. Tudo bem, tem gente que não vai olhar. Na prática, a gente sabe que vai ter gente que não vai olhar. Mas aí tu já criou entre aspas, uma barreira de 10 dias. Né? Criou um filtro. Depois disso, tem todas essas coisas que tu precisa detalhar muito bem no contrato. A pessoa tem que saber tudo. E no marketing, a gente sabe, eu sou marqueteiro, então no marketing normalmente no direito também, algumas empresas também acontece isso, né? As letras miúdas ali, deixar algumas coisas mais assim, escondidinhas. Na formatação de franquia, na expansão, na venda de franquias, isso não cabe, não tem espaço. Porque o risco depois, tu não vendeu uma unidade e entregou. Não, tu vai estar atrelada para aquela unidade que tu vendeu pro resto da história da tua empresa, da tua marca. Né? Inclusive, a gente vai entrar depois também nessa assessoria posterior ali à venda. Então, assim, precisa estar tudo muito bem detalhado. O comercial tem que ser muito bem preparado para fazer a venda. E uma das coisas que a gente escuta muito nesse mercado, principalmente de grandes players aí do mercado de franchise no Brasil, é da escolha de franqueados. Né? Dessa característica e de como tu escolher a pessoa que vai ser apta à tua franquia. Então, assim, a gente trabalha com a expansão e a venda de franquias pela Doma e, pô, às vezes surge perfil de empresários, de pessoas querendo comprar franquia, que a pessoa pode chegar e, pô, tá aqui a grana da taxa de franquia, tudo bem, mas aí tu vai olhar, a pessoa não quer adequar o projeto, ou a pessoa quer negociar alguma coisa que não é negociável naquele caso, porque é uma regra da empresa. Então, assim, tu tem que fazer esse filtro e fazer essa seleção. Então, não é só o comercial na venda das franquias, ele é desafiador e ele tem características específicas. Por isso que, isso também é algo que os grandes players do franchise no Brasil falam muito, quando uma empresa, eu acho que aqui talvez venha um grande insight para quem está nos assistindo, que é franquear o seu negócio. Quando tu vai franquear o teu negócio, tu deixa de ser só uma empresa que tá vendendo aquele serviço, aquele produto, e tu se torna uma empresa de serviço. A franqueadora, ela é uma empresa de serviço. Um novo CNPJ. É um novo CNPJ, porque assim, eu tenho expertise, a gente faz a nossa unidade funcionar, tudo bem. Agora tu não só vai mais fazer a tua unidade funcionar, tu vai precisar fazer outras unidades funcionar e tu vai ter que ter toda uma assessoria para aquilo. E aí envolve normalmente uma equipe específica para fazer aquilo, né? Porque é um conhecimento diferente. Então acho que são pontos que o empresário que pensa em expandir, pensa em escalar ou está já nesse processo, precisa se atentar, né? Agora, tu é um defensor, assim, né? Pelo que a gente já conversou bastante aí, tu é um defensor do modelo de franquias. Tu vê muitas vantagens, muitos benefícios no modelo de franquias. E eu queria entrar um pouquinho mais nesse aspecto, assim. Como que tu enxerga isso como benefício para quem tá... tanto para os dois lados, né? Tanto para quem tá franqueando, quanto para quem vai adquirir uma franquia. Perfeito. Então, da perspectiva do franqueador, né? É uma possibilidade de você expandir o seu negócio. Simples assim. Né? Você muitas vezes tem o seu negócio que está muito vinculado àquela cidade, àquela região, e aí você pensa, ok, eu meio que cheguei aqui no teto daquilo que eu consigo arrecadar aqui. Né? Cheguei aqui no meu limite de faturamento, dificilmente eu vou romper essa barreira. Né? E aí a franquia ela vem como uma das opções de crescimento. Né? Você pode abrir outras unidades em outras cidades, outras regiões? Pode, mas olha o trabalhão que vai ser. Você vai ter que ir lá prestar aquele serviço ou encaminhar o produto. É todo um cuidado, né? Bem grande. Com a franquia, vai ter uma outra pessoa fazendo isso. Claro que é você que vai treinar a pessoa, que você que vai fornecer ali o know-how, né? As informações, a marca e tudo mais, mas é uma possibilidade de você expandir o seu negócio para o Brasil inteiro, inclusive. Né?
Daqui a pouco você nem imaginava que a tua loja aqui da região, por exemplo, poderia, daqui a pouco, uma loja que funciona, que tem um modelo muito bom, que tem uma linha própria de produtos, né? Você mesmo produz ali numa fábrica os produtos que você vende e você pode enviar para o Brasil inteiro. Então você vai aumentar ali a sua operação como um todo, né? É uma sinergia muito boa. Tá? Então é uma forma de você expandir naturalmente o seu negócio para todo o país. Tá? Então, se você sentiu que chegou num teto ali e entende que o seu modelo é replicável, é uma alternativa interessante. Né? Você pode fazer em qualquer lugar aí, vai devagarzinho, começa aqui perto, né? Investe num marketing pesado aí para que o nome saia aqui da região, né? Que vá além. E quando você vê, tá no Brasil inteiro. E aí é aquela bola de neve. Né? Você vai estar ganhando royalties, né, em escala absurda e é uma opção. Agora, para quem quer ser franqueado, né, e acho que aqui uns pontos muito interessantes também, é a possibilidade de você empreender, mesmo se você não tem muita experiência prévia nisso. Né? Da minha trajetória no direito, eu sempre vejo, né, meus alunos, assim, quando eu pergunto, primeiro semestre, o que você quer fazer? Quer ser advogado ou quer fazer concurso público, né? A maioria, no primeiro momento, quer fazer concurso público pela estabilidade. Esse negócio de correr atrás, né? As pessoas têm medo disso. Sim. Mas tem medo por quê? Né? O nosso medo é associado àquilo que a gente não conhece. Verdade. Porque eu vou abrir um negócio, eu não sei fazer isso, né? Eu nunca tive experiência. Então eu vou fazer o concurso público porque ali eu vou ter estabilidade vitalícia, né? Eu sempre vou ganhar o mesmo, tô tranquilo. Um que outro, né, que já tem um pouco de experiência, que já tem um parente, né, que tem negócio, não, eu quero fazer escritório. O escritório é aquela coisa, tem um risco maior, mas tem um potencial muito, muito mais elevado, né, de retorno. Então é a mesma lógica que na franquia, né? Muitas pessoas ficam naquela, putz, eu tô juntando um dinheirinho aqui, eu queria dar um salto, né? Eu queria fazer alguma coisa legal, mas é o risco, né? Eu tenho medo de empreender, né? Eu tenho aquele receio. E com a franquia, qual que é a grande vantagem aqui, né? Você vai ser treinado para exercer aquele negócio, né? Alguém vai te dizer como fazer, alguém vai te dar uma marca pronta, alguém vai te dizer, olha, essa marca, ela é conhecida, ela é famosa, tá aqui o produto, tá aqui o modelo de negócio que você vai seguir, é só você replicar. É automaticamente uma garantia de sucesso? Não, não é. Você vai ter que correr atrás, você vai ter que fazer o networking, tem a parte do franqueado também, né? Mas é uma chance muito maior do teu negócio dar certo. Eu não tenho os dados de cabeça aqui, mas tem uma pesquisa lá que coloca, né? Quando você abre um negócio, né, por conta própria, a chance de em 5 anos fechar é X. Né? Quando você abre um negócio franqueado, a chance de você, nesse mesmo prazo, dar certo é muito maior. Né? Porque você está replicando um modelo que já deu certo. Você tem acesso a alguém que vai te dizer o que fazer, alguém que vai dizer todos os detalhes da operação, né? Aquilo que você tem que se atentar, aquilo que, né? Então é uma operação muito legal para quem está juntando uma grana aí e quer ter esse salto, né? Que nem eu. Eu eventualmente cogito fazer isso, né? Hoje, eu coloco meu dinheiro em investimento, bolsa, blá, 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 mas eu paro e penso, o meu retorno aqui é X. Cara, se eu franquear uma unidade que eu ver que faz sentido, que tem espaço aqui, o meu retorno vai ser maior. E fazendo isso, eu posso ter vários negócios, né? Eu posso franquear uma aqui, pego o dinheiro, recupero o investimento, abro uma outra aqui, e assim o cara vai crescendo, né? Eu nunca empreendi em termos comerciais, né? Eu tenho meu escritório, né? Que a OAB tem as restrições ali, mas em termos de empreender, assim, né? É diferente pra gente. Sim. Então eu não tenho tanta experiência. Agora, com a franquia eu poderia fazer isso, né? Eu vou ser treinado para aprender. Então acho que a grande vantagem é essa, né? Você tem um dinheiro guardado ali, né? Daqui a pouco junta mais pessoas, inclusive, uma família é muito comum, né? Pô, vamos tentar um negócio aqui, né? Aí você vai lá, pede a COF, você vai ter acesso a uma ideia de faturamento. Se você fizer uma boa leitura da cidade, da região, das demandas ali, a chance de dar certo é muito grande. E aí você está criando uma renda adicional ali para você, para sua família. Então é um modelo que é legal, cara. É um modelo que realmente faz sentido e não é à toa que não para de aumentar. Sim. Você sai aqui em qualquer cidade agora. Antigamente, né, a franquia é coisa de capital. Pô, você vai pra Porto Alegre, você vai pra São Paulo, é só franquia. Agora, cara, dá um giro aqui. Eu não sou de Estrela, não conheço, né? Mas imagino que tem um monte já. Tem. Mas em Lajeado, Santa Cruz, cara, você vai no centro, tá cheio de franquia. Às vezes você nem sabe que uma unidade ali é uma franquia, mas é. Né? Então é bem legal. Eu acho um modelo realmente bem interessante. Legal. Já tem bastante aqui, mas tem muito espaço ainda, porque tem alguns grandes nichos assim que já estão sendo explorados, mas cara, tem oportunidades
absurdas ainda de expansão. Cara, do ponto de vista aí da assessoria, antes da gente entrar depois, eu quero entrar um pouquinho mais a fundo sobre o ponto de vista de quem vai adquirir franquia, de como analisar e tudo mais, a gente guardar um tempinho para isso, mas eu queria ainda entrar no ponto dessa assessoria posterior, assim, da franqueadora em relação aos seus franqueados, né? Do ponto de vista jurídico, assim, o que ela vai ter que fornecer, já forneceu todas as informações antes, mas depois, assim, vendeu, tá em processo de implementação, por exemplo, até a implementação, né? Tem um período que normalmente é definido também em contrato e na costa ali, né? Do momento que tu adquiriu até o momento que tu vai precisar abrir aquela unidade. Então, esse prazo, como que é feito, o que o franqueadora precisa fornecer de materiais, documentos, enfim, informações, e do como é essa relação com o franqueado durante aí a vida útil. Claro. Aqui a gente tem uma margem, né, de várias possibilidades. Depende do negócio, depende da rede, né? Alguns treinamentos são mais simples, alguns treinamentos são mais complexos. Tá? Então, você tem, por exemplo, uma franquia de uma clínica estética, tá? Em que você vai ter que habilitar um profissional a realizar um procedimento específico. Esse profissional tem que ter já algum pré-requisito, né? Um caso que a gente está falando recentemente, o cara tem que ser biomédico, né? Não é qualquer um que pode fazer, não. Tem que ter o diploma, a formação, e aí essa pessoa vai ser treinada. Isso é um modelo de treinamento, né? O franqueado tem que ser o biomédico? Não, ele pode contratar alguém para fazer, né? Então já é um modelo particular. Você vai mandar o seu funcionário para ser treinado, né? Então tem isso. Outras unidades, outros modelos de negócio vão ter um treinamento mais simples. Cara, tá aqui, por exemplo, algumas cafeterias que tem na região, né? É um modelo muito mais... eu vou te mandar todos os produtos prontos, tá? Tudo congeladinho aqui, você tem que armazenar, tem que atentar a esses pontos aqui e basicamente chegou o cara, pediu aquele lanche, você vai lá, faz, prepara e entrega. Mas está pronto, né? Então, para ter uma curva menor de aprendizado. Então, aqui o treinamento é mais simples. Tá? Então vai variar muito do negócio. Você tem que analisar cada negócio nas suas nuances, nas suas particularidades, tá? Mas isso é um ponto que não dá para fazer um contrato engessado para todo mundo igual. Não, cada contrato vai ter essas diferenças, né? E qual que era o outro ponto que você levantou? Em relação à assessoria posterior aí à venda, né? Assessoria posterior, geralmente o pessoal faz esse treinamento presencial e depois mantém ali o contato, né? Por WhatsApp, qualquer rede social. E, de novo, isso vai variar da complexidade do negócio, tá? Mas é um ponto essencial. Tá? Essa rede direta, né? Esse contato ali é essencial, especialmente no começo. Tá? Já adianto para vocês aqui, um dos principais pontos que gera briga, né, entre franqueado e franqueador é isso aí. O franqueado, ele entra ali, como eu falei antes, é um sonho, né? O cara fez um investimento, ele quer ter um retorno, e muitas vezes ele acha que o retorno é automático. Eu tô pronto. E aí ele começa a exercer o negócio não tá indo muito bem, às vezes acontece, né? Porque o franqueado, como eu disse, tem responsabilidade também. E aí ele, muitas vezes, vai atrelar a culpa ao franqueador. Franqueador, tu não me ajuda, né? E vai começar a reclamar para tentar usar isso como se fosse uma justificativa para depois cair fora da franquia e recuperar o investimento. Então o franqueador tem que ter muito cuidado com isso, de criar uma metodologia de contato e treinamento e tudo mais, e conseguir documentar isso. Né? Documentar do tipo, olha só, eu estou te prestando know-how e eu estou te prestando assessoria constante. Né? Tá aqui. Porque, né, se você não consegue provar isso, aí o franqueado vai judicializar eventualmente, daqui a pouco é um problema. Né? O juiz vai dizer, de fato, aqui não teve um treinamento adequado, aqui não teve um contato, uma assessoria, um suporte muito bom. Então, rescinda o contrato, né, e que o franqueador devolva dinheiro aí, né, devolva valores para o franqueado. Não é legal? Então, tem que criar uma metodologia interessante. De novo, qual... vai muito do negócio, tá? Vai variar. Mas tem que ter um sistema que funciona. Tem que ter um sistema ali e que, né, funciona e que você consegue documentar. Né? Documentar em que sentido? Que você consegue provar. Né? Que tá aqui no celular registrado, né? Que tem o print, que tem ali um backup, que você consegue mostrar claramente que existe esse treinamento e que ele é contínuo e que existe esse canal de possibilidade. Né? Porque se não tiver, dá problema.
E do ponto de vista de marketing, assim, tu costuma ver algum problema em relação a isso? Porque normalmente a franqueadora ela vai ter a taxa de marketing, publicidade, né? Varia ali os termos, mas onde ela vai fornecer alguns materiais, campanhas macro ali da franqueadora e tal, da marca, né? Mas, por exemplo, a responsabilidade maior de fazer a venda daquela unidade é da unidade em si, né? Então, Sim. assim, em relação a esse aspecto, tu vê muito problema em relação à parte jurídica ou ela é mais tranquila? Eu não tenho visto muito problema nesse aspecto. Claro, daqui a pouco é uma particularidade das franquias em que eu atuo, Sim. né? Mas eu não tenho visto muito problema nesse sentido. Mas o que acontece às vezes é que alguns franqueados que estão em outras regiões, daqui a pouco tem um franqueado lá, de novo, Nordeste, Norte, são culturas diferentes, Uhum. né? São realidades diferentes. Então talvez eles vão dizer, olha só, galera, pra gente aqui existe uma outra métrica, uma outra forma de fazer venda. Então a gente precisa de um suporte Adaptar. diferenciado. Né? Nós precisamos adaptar, aqui fazer esse tipo de direcionamento não dá dando muito certo aqui, dadas as particularidades locais. Uhum. Então isso a gente eventualmente vê. E aí, acho que é perfeitamente normal, né? Acontece, e o franqueador vai lá, vai analisar o caso e vai pensar uma estratégia junto com a sua equipe de marketing para atender as demandas daquela franquia lá em cima, né? Ou, enfim, outra região. Mas não costuma ser uma área que dá muito problema, não. Tá. A área que mais dá problema, assim, é discussão de valores e o suporte. Tá. Muito bom, muito bom. É importante a gente falar dos perrengues aí também, né? Pra pessoa já, pra todo mundo já tá ciente desses pontos aí, cara. Eu acho que a gente conseguiu construir de forma geral muitos pontos. Eu acho que abriu a mente de muita gente que tá pensando em formatar, em franquear. E agora eu queria falar um pouquinho, então, sobre sobre o aspecto de quem vai comprar, adquirir uma franquia, né? Tá pensando em adquirir uma franquia, o empreendedor. A gente falou antes sobre a Coffee, principalmente, que é o material que a pessoa vai receber antes de adquirir uma franquia. E até me corrija se eu tiver errado nisso, mas, por exemplo, os dados na Coffee, assim, a garantia de que eles sejam 100% corretos é mais em relação à ética da empresa do que não é auditado, né? As informações da Coffee em si. Se tiver algum problema, uma informação falsa, tu diz, isso pode ensejar uma rescisão contratual. Uma rescisão, beleza. Então existe essa proteção, assim. Mas a gente sabe que as pessoas sempre tentam dar uma burlada ali. Então, como que a pessoa que vai se tornar franqueado está analisando uma Coffee, por exemplo? O que ele analisa, onde ele olha, quais são os pontos principais para ele entender se aquilo ali é realmente seguro, né, dele investir, pagar taxa e depois receber aí os materiais? Como que normalmente assim a pessoa pode ter uma segurança em relação a isso? Perfeito. Via de regra, né, existe as possibilidades de você fazer uma verificação prévia na internet, né, ver se é um CNPJ legal, você consegue ver ali quem é o sócio, você consegue ver o capital social da franquia, né, então para ter uma ideia da credibilidade do negócio, isso já é um ponto bacana. Eu acho que você ir atrás das redes sociais da franquia também é interessante, porque não adianta, né? A rede social hoje em dia é um cartão de visita. Né? Quando você vai quando eu vou num restaurante novo, o que eu faço? Eu vou na rede social e eu vejo o feedback da galera, eu vejo as imagens, as fotos, eu vejo o quanto de zelo e trabalho é aplicado ali, porque isso me passa credibilidade. Se não tem nada disso, o que eu vou fazer? Opa, não quer dizer que o negócio é ruim, mas é menos credibilidade. Né? Infelizmente, ou pro bem ou pro mal, a gente faz isso. Né? Então, cuida com isso. Outra coisa que na Coffee vai ter ali, uma das obrigações, é uma lista de contato de antigos franqueados, né? Pessoas que... a lista de quem é franqueado, a lista de quem já foi. Então, você tem total possibilidade de contatar essas pessoas e perguntar o que aconteceu. Né? E aí, funciona, não funciona? Por que você saiu? O que aconteceu? A lei ela é muito protetiva ao franqueado nesse momento prévio, não é? Olha, realmente, tu tem que ter todas as informações aqui. Então, é mais nesse sentido. Pede a Coffee, faz uma análise dela, né? Daqui a pouco você pode levar para o seu advogado fazer uma análise também. Volta e meia o pessoal faz isso. Isso aqui, me explica melhor. Né? Isso aqui, tem como a gente negociar? Via de regra, não, porque é um negócio, né? Mas eventualmente, né, dada particularidades muito específicas, você consegue, né, uma margem.
Mas é isso, né? Na COF vai ter tudo que é necessário para você fazer a verificação, mas é a tua responsabilidade. Né? É você que tem que ir atrás, daqui a pouco ligar ou contatar ex-franqueados ou franqueados atuais, é você que tem que pesquisar o contrato social ali da rede para ver, é você que vai atrás das redes sociais da franquia para ver efetivamente como é que é a imagem dela, como é que é a reputação. Tem esses mecanismos, né? Todos eles são públicos, você consegue fazer essa verificação. É a minha sugestão. Perfeito. Assim, parece óbvio, né? Mas conhecendo a maioria dos nossos empreendedores, que são normalmente pessoas ativas, pessoas que querem realizar ali, é importante se atentar a esses pontos, aos pormenores dentro da COF, fazer essa análise, né? E ainda assim, eu acho que também com aquelas unidades com aquelas franquias que estão novas, estão no início, às vezes não tem muitas unidades ainda implementadas, então é um pouco mais difícil ainda fazer esse filtro inicial, assim. Normalmente tem muita oportunidade, né? Porque, às vezes são negócios disruptivos e tudo mais, mas é importante fazer uma análise, ou pelo menos procurar ter uma relação daqui a pouco próxima com o franqueador ali, com a franqueadora, para poder, enfim, sentir essa segurança. Exato, né? Então, acho que franquias que estão iniciando, né, que estão nesses primeiros passos, naturalmente vão estar mais acessíveis para interessados, né? Pode ser um grande benefício. Exato, também, né? Você vai conseguir ter um acesso muito exclusivo praticamente. Não, exato, você vai ser o primeiro franqueado da rede. Isso. O cara vai estar te pegando no colo, né? Total. Porque ele quer que aquilo dê certo. Verdade. O franqueador quer que aquele negócio dê certo. Então ele vai te pegar no colo e vai, faz isso, ele vai te dar toda a letra, né? Porque o teu sucesso repercute no sucesso dele depois. Né? O teu faturamento como franqueado volta para ele. E naturalmente ninguém quer fazer uma franquia para vender uma unidade, quer vender várias, né? Então o escalonamento vai depender do sucesso de quem começou. Então, claro, quando você está analisando uma franquia nova, uma franquia recém começando, tem esse risco? Tem, né? De ser um modelo novo e tal, mas ao mesmo tempo tem a vantagem, né? Então tem que realmente fazer uma boa análise ali, contatar o pessoal para verificar, né, se faz sentido para você. Perfeito. Antes da gente ir para o encerramento aqui, o último ponto só é que alguns empresários às vezes pretendem ter unidades próprias, né? Não quer, de fato ali franquear, pelo menos no momento inicial, né? Então, quando vai abrir a segunda, terceira unidade, quarta unidade, sei lá, até 10 unidades, esse negócio, ele não necessariamente eu acho que ele precisaria, né? Mas vai ser muito benéfico se ele, por exemplo, já tiver os manuais definidos também. Porque na operação, no dia a dia, vai ser, muito mais fácil ele replicar aquela unidade, ainda que não seja para um franqueado, ele mesmo esteja lá. Sim. Mas vai ter que ter outras equipes, outras pessoas envolvidas no processo. Então, se, por exemplo, os manuais ele já cria desde o início, é muito mais fácil. O registro de marca nem se fala. Isso é fundamental para qualquer negócio, mesmo que não seja, mesmo que não tenha mais unidades, né? Talvez ele só não vai precisar inicialmente da COF, né? Da COF, do contrato, assim. Mas são documentos também podem ser úteis, mesmo que o cara vai ter as unidades próprias, né? Você diz para... Se eu peguei direito a ideia aqui. Um empresário quer ele mesmo fazer sem ter franqueados. Ele ter mais unidades, por exemplo. Eu vou ter 5 agências, agências minhas mesmo. Claro. Não, perfeito. A ideia do manual... Aí não precisa de contrato, nada. Não. Você só vai abrindo ali as filiais, né? Você vai fazendo a expansão. Mas a ideia do manual é boa. É boa, porque né? você não vai conseguir estar presente em todas as unidades, né? Você vai ter que colocar algum gerente, alguém para tocar aquela unidade ali. Né? Então, realmente, a ideia do manual é boa. Boa, né? Olha aí, ó. Novo nicho de mercado aí pra gente explorar. Muito bom. Cara, olha só, eu vou dar só um checklist geral aqui, um overview nas informações que a gente citou, pra gente deixar, refrescar a memória de quem então nos assistiu e ficou até aqui. Dos principais pontos aí e erros em relação a esse processo. Então, não registrar a marca antes de franquear. Não é só de franquear, mas não registrar a marca é um erro. Deixar de registrar a marca é um... Não, cara, é um tiro no pé, não adianta, para qualquer empresa, para qualquer negócio. Não elaborar uma COF válida, né? E os demais documentos também, a gente falou sobre copiar modelos de pronto na internet, baixar momentos, usar modelos ou usar o ChatGPT para criar modelos aí. Contratos genéricos, né, ou incompletos, que também é um risco muito grande depois de tomar um churn. Não respeitar o prazo legal de 10 dias da entrega da COF antes da assinatura do contrato. Prometer um suporte e retorno sem documentar, que foi o que tu falou, para não ter essa segurança, Sim. essa blindagem para depois poder utilizar. Não definir critérios claros de território, exclusividade e taxas, né, que foi um ponto que tu citou bastante, e fazer então tudo baseado aí na intuição, sem padrão, sem documentação. Foram os 7 pontos aí que eu anotei como principais da nossa conversa. Algum reforço, algum adendo a esses pontos aí? Não, acho que um erro comum
né, de franqueados, de pessoas que estão entrando em rede, assim, é justamente isso. É ter o olho, é ter o olhar exclusivamente para os valores. Né? Isso eu consigo pagar, isso eu não consigo, isso é caro, isso não é, e deixa de ver o resto. Né? Tem muita gente que faz isso, né? Não analisou, não estudou a fundo. Tá, mas na minha cidade faz sentido ter esse negócio? Esse território aqui, essa regra de exclusividade faz sentido na minha cidade? Ah, já tem uma unidade na minha cidade, será que faz sentido eu abrir naquele outro lugar? Ou seja, o pessoal foca tanto nos valores, claro que o valor é importante, Sim, né? É uma sim, condição sim. de possibilidade do negócio, mas não é só isso, né? O valor vai determinar se você consegue ou não entrar. Mas o que vai determinar se o negócio vai dar certo é cuidar todo o resto, né? Então é isso. É negligenciar aspectos em detrimento de só se preocupar com o valor. O valor. Muito bom. Douglas, uma última mensagem aí, pergunta. Se você pudesse dar um conselho para alguém que quer transformar o próprio negócio em uma franquia hoje, qual seria? Daí vai parecer que eu tô puxando demais pro nosso lado, né? Mas, de fato, tem que ter uma consultoria. Tá. Né? Se você não tem experiência prévia, é buscar uma consultoria. Né? Porque, de novo, são muitas nuances, é muito detalhe, é muita coisa. Né? O tempo que você vai investir para aprender a fazer todos os pontos, todos os detalhes, é muito grande, né? Então, acho que a consultoria acaba sendo um caminho interessante, não só para a formatação, mas para a venda depois. Né? Porque não adianta você, eu vou fazer uma franquia aqui, legal, criei aqui meu negócio, tudo certo, tudo bonitinho, mas como é que você vai vender isso para outros estados, por exemplo? Né? Como é que você vai chegar em São Paulo, que é um mercado bem quente, porém, né, tem que ter alguns cuidados para entrar lá? Como é que você vai chegar no Nordeste, e etc. Né? Tem que ter uma estratégia muito boa. Tem que ter uma estratégia muito clara. Né? Você tem que realmente ter uma ideia do que você está fazendo. E essas consultorias, geralmente, elas já vêm com esse link, né? Você vai ter a formatação e você já vai ter o salto, né, para a parte da publicidade, de como valorizar a tua marca. Porque são etapas que andam juntas, né? O jurídico aqui, ele é uma condição de possibilidade do negócio. Se você não tem a marca, se você não tem a COF e o contrato, o negócio praticamente é natimorto, né? Você vai abrir e a chance de dar problema é absurdamente grande. Mas também não faz sentido você ter uma marca, uma franquia que ninguém conhece, né? Então tem que ter esses cuidados totais, assim, né? E a consultoria geralmente vem nesse sentido de te blindar nesse aspecto. Você vai ter a parte jurídica, você vai ter a parte de projeção de venda, você vai ter o plano de expansão. Então acho que é um caminho interessante. Perfeito. Cara, muito obrigado pela troca, pela conversa. Foi um prazer aí. A gente não se conhecia pessoalmente ainda, né, cara? Foi um prazer trocar essa ideia aí. Vou deixar todas as redes sociais do Douglas aqui na descrição, o site da empresa dele, para vocês conferirem um pouquinho mais do trabalho, acompanharem, né? O Douglas tem também uma ativação de conteúdo. Ele falou que quer postar mais, mas ele já tem uma ativação de conteúdo lá legal em relação às aulas e ao Cara, eu tenho mercado. 3 redes sociais agora. Eu tenho a rede pessoal, Sim. Eu tenho a rede professor, né, com dicas e conteúdo, e eu tenho a rede do escritório. Não é Pra administrar 3 perfis. Mas isso a nossa audiência já tá acostumada, porque eles normalmente também têm no negócio, tem de tudo, e é um desafio. Mas faz parte do mundo que nós vivemos hoje, né? Então. Cartão de visita, né? É isso aí, é essencial, é fundamental. Mas, cara, te agradeço demais. Com certeza a gente trouxe insights aí valiosos, né? Aprendizados valiosos. E assim, tudo que a pessoa quiser, que vocês quiserem se aprofundar depois, é importante contatar, porque cada modelo de negócio vai ter as suas variáveis ali. Assim, aqui a gente tentou dar de forma geral aquilo que é fundamental, né? Mas, enfim, cara, só te agradecer aí. Queria que deixasse também tua chamada aí, teu pitch de vendas aí pra vocês. Claro, né? Eu tô até bem interessado em mostrar para meus alunos isso aqui. Eles sempre pedem material de franquia, né? E eu vou fazer, né? Então, tô bem afim de mandar pra galera, mas para todo mundo, né, que tiver interesse nesse universo de marcas, de franquias, né? A gente tá à disposição aí. É só entrar em contato, a gente responde bem rapidinho ali para orientar vocês, né? Sem compromisso nenhum, da importância disso, né? Porque, de novo, muitas pessoas não fazem porque não entendem a importância de registrar a marca, muitas pessoas não expandem, né? Não criam uma franquia porque se quer cogitar na possibilidade. Então, às vezes, a falta de conhecimento sobre essas possibilidades, né, acaba sendo aí você está perdendo oportunidades, né? Sim. Deixando de expandir o seu negócio. Então, a gente está à disposição aí para quem quiser qualquer informação do assunto.
Perfeito. Esse foi mais um episódio do Dougcast. Então, se vocês gostaram desse conteúdo, tiveram aprendizados, ou se não gostaram também, quer xingar a gente, pode xingar, né? 2 Douglas aí incomodando vocês hoje, mas não deixem de mandar o feedback, os comentários. Se tu ainda não é inscrito no YouTube, por favor, se inscreva no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. No YouTube também, lá, avaliação, segue o canal. E nós começamos recentemente a ativação de conteúdo lá no TikTok, dos cortes, né? Que eu tava devendo há muito tempo já também, então não deixem de conferir o canal do Instagram, vai estar todos esses links, vai estar na descrição aqui para vocês conferirem, tá bom? Então esse foi mais um episódio, eu vejo vocês no próximo episódio do Dougcast. Tchau.